Pensa comigo, se um país fosse um supercomputador, o direito público seria, sem dúvida, o sistema operacional. É ele que define como tudo funciona, o que cada programa pode fazer e, mais importante ainda, como proteger todo o sistema contra vírus e abusos. Nesta nossa conversa, a gente vai descompactar esse que é o verdadeiro manual de instruções do Estado. A pergunta que está no centro de tudo é essa aqui. Se é o governo que cria as leis para todo mundo, quem é que cria as leis para o próprio governo? É exatamente nesse ponto, nessa pergunta, que o direito público entra em cena. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Começando pelo básico, pelo conceito central. Afinal, o que é essa estrutura tão poderosa que organiza e, ao mesmo tempo, limita o poder? Traduzindo isso de um jeito bem simples, o direito público é o livro de regras do Estado. É ele que diz como o governo tem que se organizar, como ele pode usar sua força e, o mais importante, que tudo o que ele fizer tem que ser para o bem de todas, para o interesse coletivo. Agora, o pulo do gato está aqui, nessa comparação. O direito privado, sabe, aquele que cuida de um contrato de aluguel ou de uma compra e venda, ali as duas pessoas estão em pé de igualdade. Já no direito público, a coisa é diferente. A relação é desigual. De um lado, o Estado, com todo o seu poder, do outro, o cidadão. E o foco aqui nunca é o interesse de uma pessoa só, mas sempre o bem da coletividade toda. E aqui a gente chega num ponto que é um paradoxo, mas um paradoxo genial. O direito público é o que dá ao Estado a autoridade para agir, para construir um hospital, para cobrar um imposto, para garantir a segurança. Só que, ao mesmo tempo, ele coloca correntes nesse poder todo para ter certeza de que ele não vai virar abuso, não vai virar autoritarismo, ou seja, ele é a força e o freio, tudo junto. Mas, essa ideia de controlar o poder não é de hoje, não. A evolução dela ao longo da história é incrível e mostra direitinho como a gente chegou até aqui e por que essa estrutura se tornou tão fundamental. A primeira sementinha foi plantada lá na Roma Antiga, quando pela primeira vez separaram o que era do Estado e o que era das pessoas. A ideia ficou meio adormecida na Idade Média, com os reis mandando em tudo, mas ela voltou com força total nas revoluções liberais, que gritaram para o mundo: ninguém, nenhum rei, está acima da lei. E aqui no Brasil, o nosso grande momento é a Constituição de 88, que colocou o direito público como a espinha dorsal do nosso Estado democrático de direito. Se a gente pensar no direito público como um prédio bem grande, ele precisa de pilares muito sólidos para não desabar, certo? São esses princípios que garantem que toda a estrutura fique de pé. E aqui estão eles, olha só. Legalidade quer dizer que o governo não pode fazer o que dá na telha, só pode fazer o que a lei manda. A supremacia e a indisponibilidade do interesse público garantem que o objetivo é sempre o bem comum e não o benefício pessoal de algum governante. E claro, a separação dos poderes e a responsabilidade do Estado, esses são os freios de segurança do sistema, para impedir qualquer abuso. Certo, a teoria é fascinante, a gente já entendeu. Mas, e na prática? Como é que esses princípios aparecem no nosso dia a dia? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos direto da nossa lei maior, a Constituição. Logo de cara, no primeiro artigo, a Constituição já bota as cartas na mesa. Ela diz: o Brasil é um Estado de direito. Isso, meus amigos, é a aplicação mais pura do direito público. Significa que o poder vem do povo e tem que ser exercido de acordo com a lei, e não pela vontade de uma pessoa só. E esse aqui, nossa, isso ilustra perfeitamente a função de escudo do direito público. O famoso artigo 5º não é só uma lista de direitos bonitos. É uma ordem direta para o Estado, dizendo bem alto: estes são os limites, daqui você não pode passar. Aqui, o manual de instruções fica ainda mais específico, mais detalhado. O artigo 37 dita as regras de comportamento do governo. Ele não pode favorecer os amigos, que é a impessoalidade, ele tem que ser transparente, que é a publicidade, e tem que ser eficiente. São as regras de conduta da máquina pública. E não para por aí. O alcance vai muito além. O direito público também protege coisas que são de todo mundo, como o meio ambiente. Ele basicamente obriga o Estado a defender esses interesses coletivos, não só para a gente, mas também para as futuras gerações. Como dá para ver aqui na tabela, esse campo enorme se divide em várias áreas, várias especialidades. O direito constitucional é a base de tudo. O administrativo cuida do dia a dia do governo, o tributário, dos impostos. E por aí vai. Cada ramo desses é um capítulo diferente daquele grande manual de operações do Estado. Mas, no fim das contas, depois de tudo isso, por que isso tudo realmente importa? A resposta é bem direta. Porque afeta a vida de cada um de nós e a própria alma da nossa sociedade.
Resumindo a ópera, sem o direito público, a gente não teria um Estado organizado, a gente teria o caos. Não existiria nenhum freio contra o autoritarismo. Nossos direitos seriam só palavras num papel. É ele que faz existir políticas de saúde, de educação e, o mais importante, é ele que nos dá as ferramentas para a gente poder fiscalizar e cobrar de quem está no poder. Então, se tiver uma coisa para a gente guardar dessa conversa, é esta. O direito público é a ponte entre a promessa e a realidade. É o que pega aquelas ideias bonitas de democracia, de liberdade, de justiça e transforma em algo concreto, algo que pode ser exigido e defendido na prática. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se este é o manual e as regras do jogo estão bem claras, não adianta nada ele só existir. A pergunta que fica no ar é: qual é o nosso papel como parte da sociedade para garantir que cada página desse manual seja lida, respeitada e cumprida todos os dias?